Olá, senhoras e senhores, professor Júlio Santos ao seu dispor, num momento bastante especial, momento voltado a destacarmos o estudo sobre RID. E você sabe o que é RID? É a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. É uma área análoga a uma região metropolitana, porém com municípios pertencentes a unidades federativas distintas. O Brasil possui 3 RIDs: Juazeiro e Petrolina. Juazeiro vinculado à Bahia, Petrolina ao estado de Pernambuco. Timon e Teresina. Timon vinculado ao Maranhão e Teresina ao estado do Piauí. E a RID do Distrito Federal em torno, com a presença de 3 unidades federativas: Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal. Ao destacarmos a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, é fundamental lembrarmos que a história brasileira é marcada pela presença de 3 capitais: Salvador, 1549 a 1763, Rio de Janeiro, 1763 a 1960, e a atual capital Brasília, a partir do ano de 1960. Então hoje temos um compromisso extremamente importante. Vamos inicializar o nosso estudo a partir das origens da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, origem essa que remete ao processo de formação territorial do Brasil, que se dá através das grandes navegações. Movimento esse marcado pela busca de novas terras ou por um caminho alternativo para as Índias, uma vez que o caminho natural se daria pelo Mediterrâneo, porém este estava controlado, ora pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, ora pelos mouros árabes que vivem no norte do continente africano. Então hoje, compromisso mais que especial, vamos destacar a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Então vamos colocar aqui, ó, RID. O que é RID mesmo? Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Quando eu penso na RID, é importante você lembrar que ela é análoga à região metropolitana, porém, esta possui municípios de unidades federativas distintas, ok? Nós temos no Brasil 3 RIDs. Primeira, Juazeiro e Petrolina. Juazeiro e Petrolina. Temos também Timon e Teresina. E você vai ter a do Distrito Federal e entorno. Olha aqui. Juazeiro, Bahia. Petrolina, Pernambuco. Timon, Maranhão. Teresina, Piauí. E o Distrito Federal em torno, aqui você tem o Distrito Federal, Goiás e a terrinha do professor, Minas Gerais. Sempre que eu destacar o estudo da RID, este está atrelado ao processo de formação territorial do Brasil. Uma vez que a RID ela tem uma íntima relação com o estabelecimento das capitais. Qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador. Salvador, 1549 a 1763, vinculado ao ciclo do açúcar. Rio de Janeiro, 1763 a 1960, ciclo do ouro. E a atual capital Brasília, a partir de 1960, ciclo da soja. Porém, tudo isso se estabeleceu, os ciclos econômicos, a partir
do movimento de formação territorial do Brasil, que tem o seu pontapé inicial por meio das grandes navegações século XV, século XVI, quando neste movimento existe o interesse na busca de novas terras e de um caminho alternativo para as Índias. Uma vez que o caminho natural se daria através do Mediterrâneo, porém, este estava controlado. Ora pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, ora pelos mouros. Mouros? Sim, árabes que vivem no norte do continente africano. Então, ao destacarmos a rede, vamos lembrar de sua origem, que se dá através das grandes navegações. Fenômeno marcado pela busca de novas terras ou de um caminho alternativo para as Índias. Uma vez que o caminho natural, pelo Mediterrâneo, que ora estava nas mãos das cidades italianas, ora controlado pelos mouros. Quem foi pioneiro nesse movimento das grandes navegações? Portugal e Espanha. Por quê? Posição geográfica favorável, precoce formação como Estado Nacional, burguesia rica e atuante, espírito aventureiro e as escolas de navegação. Vinculada a Portugal, temos a Escola de Sagres e vinculada à Espanha, a Escola de Cervantes. O primeiro sucesso se dá através das navegações espanholas, quando no ano de 1492 acontece a descoberta, claro que dentro de uma visão eurocêntrica, já que existiam populações que habitavam o continente americano. Então, no ano de 1492, entre aspas, os espanhóis descobrem a América. E ao descobrir as Américas, é feito um tratado entre Portugal e Espanha. Que tratado é esse? A Bula Papal Intercoetera. Haveria o prolongamento de uma linha a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, ficando as terras a leste para Portugal e as terras a oeste para a Espanha. Porém, o rei de Portugal ficou extremamente desconfortável, acreditando que existiam muito mais terras do que apenas aquelas divulgadas pelo governo espanhol. E no ano de 1494 é estabelecido o novo tratado, não prolongando as 100 léguas da ilha de Cabo Verde, mas a 370 léguas, ficando as terras a leste para Portugal e as terras a oeste para a Espanha. Estou me referindo ao Tratado de Tordesilhas. Então percebam que quem fez o movimento das grandes navegações foram pioneiros Portugal e Espanha. Posição geográfica favorável, burguesia rica e atuante, espírito aventureiro e foram precoces na formação do Estado Nacional. Tanto é que no ano de 1492, aqui está Portugal e Espanha, acontece, vamos colocar descoberta entre aspas, descoberta das Américas. Ao descobrir as Américas, é feito um tratado. Que tratado é esse? Cuidado, hein? Bula Papal Intercoetera. Bula Papal Intercoetera. Bula, documento papal, ratificado pelo Papa, intercoetera entre continentes. Haveria um prolongamento a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, as terras a leste para Portugal e a oeste para a Espanha. Esse desconforto fez com que no ano de 1494 ocorresse um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas. Em vez de 100 léguas, prolongamento de 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Quero deixar bem claro o seguinte: Portugal não respeitou esse tratado.
Por quê? Senão o Brasil não teria 8.514.345 quilômetros quadrados. Não houve esse respeito e eu vou te mostrar isso nas aulas posteriores quando eu falar do movimento das entradas e bandeiras, movimento extremamente importante no processo de formação territorial do Estado brasileiro. Isso acontece então no ano de 1494. Já no ano de 1498, após o movimento chamado de Périplo Africano, onde Portugal formava feitorias no litoral africano, que eu vou ter as feitorias, e o que essas feitorias vão promover? Escravos, suprimentos e metais preciosos. Finalmente, lá no ano de 1498, Portugal chega às Índias, através aí da figura de Vasco da Gama, vai chegar na região de Calicut. Então a Espanha está saqueando a América Central e a América do Norte. Entenda, a América do Norte, estou me referindo exatamente ao atual Estado mexicano. E Portugal, ganhando rios e rios de dinheiro a partir do comércio de especiarias, dizem alguns historiadores, com lucros acima de 10.000%. É por volta do ano de 1500 que um navegador oferece os seus serviços ao governo da Espanha, acreditando que existiam muito mais terras do que apenas aquelas descobertas por Colombo. Porém, o governo da Espanha, satisfeito com o processo de saque, pilhagem, uma vez que, diferente do nativo brasileiro, o nativo da América pré-colombiana, esse adornava metais preciosos. E era o momento, tanto de Portugal quanto da Espanha, o momento de acumulação primitiva de capitais, o chamado metalismo. Então eu tenho essa ideia extremamente marcante para a elite portuguesa e também a elite espanhola. Essa expedição, então, é ofertada à Espanha, que não vai bancar uma expedição que era extremamente onerosa. Esse navegante oferece o seu serviço ao governo de Portugal, que compra a ideia. Sendo que, de uma visão também eurocêntrica, o Brasil acaba sendo, entre aspas, descoberto no ano de 1500. Descoberta do Brasil. Gente, o Brasil é achado, vamos colocar assim, no ano de 1500. Ele vai ser colonizado de imediato? Não. Por quê? Somente a partir de 1530. Eu te explico. Porque o período no qual o Brasil é achado, descoberto entre aspas, já que existiam populações que viviam no território brasileiro, é um período de grande prosperidade por parte da coroa lusitana, com lucros de 10.000% a partir do comércio de especiarias. Então o período que vai de 1500 a 1530 é chamado de período pré-colonial. Existia um ciclo, é fato, mas não era um ciclo colonizador. Era um ciclo exploratório. Exploravam principalmente o pau-brasil, mandavam essas riquezas à coroa lusitana como forma de acalmar os investidores, seja a burguesia lusitana, seja a coroa. Diferente da América pré-colombiana, não foi encontrado de imediato ouro no Brasil. Ouro no Brasil somente no final do século XVII, no ano de 1695, na pequena cidade mineira de Caeté. Então percebam que o Brasil ele foi achado, porém ele só vai ser colonizado 30 anos depois. Então aqui, ó, eu tenho exatamente o que eu acabei de contar para você. Eu tenho a Bula Papal Intercoetera, que era o mesmo? 1492. 1492. E eu tenho aqui o Tratado de Tordesilhas, 1494. Tordesilhas, 370 léguas.
E a bula papal, professor? 100 léguas da ilha de Cabo Verde, ok? Pioneirismo, português e espanhol. Grandes navegações se iniciam no século XV e a assinatura do Tratado de Tordesilhas, dia 7 de junho de 1494. Os portugueses vão começar o processo de colonização do Brasil logo após a chegada às Índias, no ano de 1498, quando é ofertada uma expedição nos mesmos moldes da expedição de Colombo, que chegam ao território brasileiro. O período que se estende de 1500 a 1530 é chamado de Brasil pré-colonial. Não há nenhuma preocupação de fato em colonização, é apenas um ciclo exploratório, como forma de acalmar os investidores, a nobreza lusitana, assim como a coroa lusitana. Porém, a partir de 1530, Portugal volta seus olhos ao território brasileiro. Quais os motivos? 2. Primeiro motivo, decadência do comércio oriental. Outras nações começam a buscar especiarias do Oriente e vendem no mercado europeu. Aquilo que era raro ficou comum. Pela lei da oferta e procura, se está comum, acontece um processo de desvalorização. Então a decadência do comércio oriental e as invasões estrangeiras no Brasil, que afirmavam que só seria dono de uma terra sem descoberta a nação que ela povoar. Isso faz com que ocorra uma necessidade de colonizar o Brasil, que se estabelece a partir do ano de 1530. O sistema adotado para colonizar o Brasil é o sistema de capitanias hereditárias. O Brasil seria dividido de 13 a 15 lotes de terras. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok? 13 a 15 lotes. Sendo que esses lotes eram entregues a um português enriquecido. Como é que chama esse português enriquecido? Capitão donatário. Gente, o capitão donatário era regulado por 2 documentos: o foral e a carta de doação. Carta de doação. Professor, o que era o foral? Gente, o foral era um documento que estabelecia os direitos e deveres desse capitão donatário, entre eles povoar, proteger e explorar. E a carta de doação permitia a exploração dessas terras. Apenas 2 capitanias deram certo e em momentos distintos. A de Pernambuco, exatamente, ligada ao ciclo do açúcar. E a de São Vicente, em decadência do ciclo de açúcar, ligado ao ciclo do ouro. Por isso que eu tenho, durante o ciclo do açúcar, a fundação da primeira capital brasileira, Salvador, 1549 a 1763. Quando há a decadência do ciclo do açúcar e o estabelecimento do ciclo do ouro, há uma transferência da capital para onde? Para o Rio de Janeiro, uma vez que esse estava próximo de Minas Gerais, o centro econômico e político do Brasil, durante o período da extração do ouro, no final do século XVII. Então perceba, eu tenho aqui o capitão donatário regulamentado pelo foral e a carta de doação. Nesse momento, qual a capitania que vai dar certo? Pessoal, essa aqui, ó, a capitania de Pernambuco. Ok. O que vai ser alvo de exploração aqui? O açúcar, a cana de açúcar. Por quê? Por que a cana de açúcar? Me diga aí. Por que a cana de açúcar? Primeiro, o solo e o clima eram favoráveis.
Massapê, o solo. Posição estratégica extremamente interessante para escoamento para o Império Português. Existia mão de obra. Até 1560 eu vou utilizar a mão de obra indígena. Após 1560, o negro oriundo do continente mãe. Estou me referindo, obviamente, à África. Além disso, eu tinha um grande valor do açúcar no mercado europeu. Então perceba o seguinte, o açúcar, o solo e clima eram o quê? Favoráveis. Solo e clima favoráveis. O que mais? Eu tenho uma posição geográfica. A posição geográfica para o escoamento, né? Beleza. O que mais, professor? Eu tinha mão de obra, mesmo que é uma mão de obra que não vai se adaptar. E não vem com aquela ideia de preguiça, não. Ah, o índio é preguiçoso. Então pega uma enxada e vai capinar um lote. Vamos ver se você aguenta. Mão de obra e valorização na Europa. Gente, o açúcar vai se estabelecer no Brasil e vai muito bem. Vai muito bem esse açúcar. Inclusive, em função dessa prosperidade, primeira capital, quem que vai ser? Salvador. Olha para você ver, Salvador vai ser a capital de 1549, 1763, demonstrando a prosperidade desta região. Porém, essa prosperidade começa a ser interrompida. Por quê? Porque no ano de 1580 morre o rei de Portugal, Dom Sebastião. Assume o parente mais próximo, seu tio, enfermo, idoso, Dom Henrique morre assumindo Filipe II. Gente, quando Filipe II assume, nós vamos ter o quê? Grandes transformações. Quer ver? Deixa eu até ajeitar aqui o meu slide, porque eu acho que ele travou. Vai haver grandes transformações. Aí, ó, tá vendo? Quais seriam essas grandes transformações? Dá uma olhadinha ali, ó. Pessoal, o Filipe II, deixa eu colocar aqui então, ó. O Filipe II, ele é espanhol. E o que o espanhol é? Professor, ele é inimigo histórico dos holandeses. Assim como os franceses e ingleses não se toleram, o mesmo acontece com espanhóis e holandeses. E nesse momento, Filipe II é rei da Espanha e de Portugal. Começa a haver uma perseguição aos holandeses no Brasil. Primeiro momento, estes vão para o extremo norte do Brasil. No segundo momento, esses, 1624, 25, tentam tomar ali parte da Bahia. E no terceiro momento são expulsos. A sua expulsão leva esses indivíduos para a região das Antilhas, onde encontram as mesmas condições favoráveis. Solo e clima, mão de obra abundante, posição geográfica. Porém, são esses holandeses que conhecem as técnicas para o refino do açúcar. Começa a haver uma competição entre o açúcar brasileiro e o açúcar holandês das Antilhas. Qual que vai ter mais aceitação no mercado europeu? O açúcar holandês das Antilhas. Por quê? Porque ele é refinado. Os holandeses guardavam as 7 chaves, as técnicas voltadas ao refino do açúcar. E eram esses holandeses os responsáveis pela monocultura e pelos engenhos no Brasil. Há uma decadência do açúcar no Brasil. Perde espaço para o açúcar holandês no mercado europeu. Portugal, mais uma vez, volta seus olhos para o Brasil, uma vez que o Brasil é uma colônia. E qual é a função da colônia? Ser uma economia complementar à sua metrópole, ou seja, enriquecer a sua metrópole. E aí Portugal começa a incentivar um movimento extremamente importante, movimento esse chamado de entradas, bandeiras e descidas. Então perceba, morre Dom Sebastião, morre Dom Henrique,
assume Filipe II, e é esse Filipe II que, ao promover a União Ibérica, vai levar o açúcar brasileiro à decadência. Vai levar o açúcar brasileiro à decadência. Então a gente pode dizer o seguinte: a perseguição aos holandeses no Brasil, o que isso vai gerar? Você já sabe. Decadência do ciclo do açúcar. Como o Brasil é uma colônia e tem que ser uma economia para enriquecer a sua metrópole, começa a haver um movimento no Brasil chamado de entradas e bandeiras. Professor, me ajuda aqui. O que são os movimentos das entradas e bandeiras? Gente, a entrada e a bandeira é um movimento marcado pela interiorização. Movimento marcado, vou dizer de novo, pela interiorização, que eles tinham como objetivo, número 1, a captura de escravos. Número 2, a busca de metais preciosos. Qual a diferença da entrada e da bandeira? A entrada é um movimento público que respeita os limites de Tordesilhas. Já a bandeira é um movimento privado que não respeita os limites de Tordesilhas. A bandeira tem como justificativa a ideia que só seria dono de uma terra sem descoberta a nação que ela povoar. Fato esse que vai ser consolidado num tratado no ano de 1750, o Tratado de Madrid. Então eu tenho aqui a entrada e a bandeira. O que eles buscam? 1. Captura de escravos. 2. Busca de metais preciosos. Busca de metais preciosos. Tanto é, gente, que acabam descobrindo ouro. Aonde? Em Caeté. Fica onde? Em Minas Gerais. Quando, professor? 1695. Vão descobrir ouro. 1695. Tem até uma história bem interessante do Anhanguera, já ouviu falar? Do Bartolomeu Bueno. Esse bandeirante, ele pega uma pepita de ouro e mostra para os índios, falando, ó, quero isso aqui, eu quero ouro. E os índios não entendem, ele pega a cachaça, joga no chão e começa a atear fogo na cachaça. E afirma para as comunidades indígenas que se não encontrarem ouro, ele fará a mesma coisa com os rios da região. Os índios começam a gritar Anhanguera, 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 que significa diabo velho. Então o Anhanguera, ele tem ali um papel fundamental no movimento de desbravar o Brasil, no movimento marcado pela descoberta de ouro. Claro que a doutrina não é passiva. Uma das regiões, a pequena cidade de Caeté, próxima a Belo Horizonte, no ano de 1695. 1695. Diante da mudança do eixo econômico, que era então no Nordeste, este eixo econômico passa a ser aonde? Na região de Minas Gerais. Então, Minas Gerais se torna o eixo político e econômico do Brasil. Eixo político e econômico do Brasil. E é observando esse eixo econômico e político do Brasil que esse cara aqui, ó, o Marquês de Pombal, no ano de 1761, ele propõe o deslocamento da capital.
para o interior, uma vez que no litoral a capital era extremamente vulnerável a ataques estrangeiros. Percebam, até 1763 eu tenho quem como capital? Salvador. E no momento que Minas Gerais se torna o eixo econômico e político do Brasil, quem se torna a capital no ano de 1763? Rio de Janeiro, que na percepção do Marquês de Pombal, extremamente vulnerável a ataques estrangeiros. Então, pessoal, em 1761, nós temos este indivíduo aí, o Marquês de Pombal. Ele propõe a interiorização da capital, uma vez que Salvador, por estar no litoral, extremamente vulnerável a ataques estrangeiros. Então vamos registrar aqui. 1761, Marquês de Pombal. O que ele faz? Propõe a interiorização. Então, isso aqui, ó, propõe a interiorização da capital. Me pergunto, será que ele vai ser atendido? Sim ou não? Não, né, gente? Tanto é, você já tinha essa informação. 1763, quem se torna a nova capital? Professor, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a nova capital. Pensa comigo. Por que que o Rio de Janeiro é a nova capital? Proximidade com o centro político e econômico do Brasil. Minas Gerais, uma forma de fortalecer o fisco contra o tráfico aurífero. Mal eles podiam imaginar que o ouro em Minas Gerais era um ouro de aluvião, um ouro superficial. Não existiam técnicas mais apuradas para exploração de ouro em grandes profundidades. Rapidamente vai esgotar e a coroa lusitana vai reagir. Ela vai impor, e essa é a palavra, que Minas Gerais extraia por ano 100 arrobas de ouro, mais ou menos 1.500 quilos de ouro. Se não alcançassem esses 1.500 quilos, a diferença seria através da derrama. Pegariam produtos de valor até alcançar o valor correspondente a 1.500 quilos de ouro. Isso faz com que se desenvolva em Minas Gerais um movimento elitista que busca a autonomia da região. Movimento esse que vai desencadear a Inconfidência Mineira, que não chega a ocorrer, ela vai ser sufocada. Porém, a Inconfidência Mineira, assim como o Marquês de Pombal, também propõe a interiorização da capital, porém na região de São João del Rei. Então presta atenção. 1763, o Rio de Janeiro é a capital. Importante lembrar que o ouro nesse momento é um ouro de aluvião, ou seja, superficial, né? Esse ouro de aluvião se esgota de que maneira? Rapidamente. Se esgota rapidamente. E ao se esgotar, a coroa portuguesa impõe, e essa é a palavra, 100 arrobas anuais de ouro a Minas Gerais. E você vai lembrar que 100 arrobas, 1.500 quilos. Caso não alcançassem os 1.500 quilos de ouro, haveria a derrama. Gente, é essa derrama que forma o quê? O movimento elitista chamado de Inconfidência Mineira.
que eu já estou te dizendo aqui, esse movimento ele foi o quê? Sufocado. Porém, no ano de 1789, esse movimento aqui, ele propõe também, assim como o Marquês de Pombal, a interiorização da capital. Qual é a ideia deste movimento? Esse movimento 1789. O que é que ele propõe? Que a capital fosse em São João del Rei. Propõe a interiorização da capital para a região de São João del Rei. Olha que beleza. Então você vê, já tem uma proposta aí do Marquês de Pombal e agora eu tenho uma proposta da Inconfidência Mineira, apesar que essa foi sufocada. Gente, nesse momento que está acontecendo essas conturbações políticas, sociais no Brasil, a vida da coroa lusitana não está fácil também não. Ela começa a ter atrito com a França. Por quê? Porque a coroa portuguesa tinha intensas relações comerciais com os ingleses. Só você lembrar do Tratado de Methuen. Portugal vendia vinhos e comprava manufaturas. Lembrando que os vinhos portugueses deveriam ser transportados em navios ingleses. Este comércio entre Portugal e Portugal e Inglaterra, desagrada os franceses. Assim como os espanhóis e os holandeses não se bicam, a mesma coisa com a França e os ingleses. A França impõe a Portugal o fim desse comércio sob pena de invasão do exército francês, o maior exército na época. Porém, os ingleses, com a maior marinha mercante, também ameaçam Portugal se houver essa ruptura. Se rompe com os ingleses, invasão da marinha mercante. Se continua com os ingleses, invasão do exército francês. Portugal tem que escolher um lado e Portugal escolhe a França ou a Inglaterra? A Inglaterra. Tanto é que no ano de 1808, a família real portuguesa chega ao Brasil. Então, 1808, o que acontece? Chegada da família portuguesa, né? Lusitana ao Brasil. Gente, quando eles chegam ao Brasil, é um momento de grandes transformações. Então, chegada da família real. Pensa comigo, gente. Eles chegam no Brasil e eles têm certeza que eles estão no meio de selvagens. Estamos no meio de selvagens. Estamos no meio de selvagens. E olha o que acontece. A família real, tentando tornar suportável a sua permanência no Brasil, ela faz uma série de transformações que vai culminar, inclusive, num processo de autonomia do Estado brasileiro, que vai levar à independência no ano de 1822. Quais seriam essas transformações? Iniciais. Vai haver a criação do Banco do Brasil. É para pobre, gente, não é para elite. A criação da imprensa régia. Gente, nem a coroa lusitana sabia ler direito. A Biblioteca Nacional. O que mais que vai ter a criação aqui? Faculdade de Medicina. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Gente, porém, a principal medida, e eu quero que você tenha atenção, por isso que eu vou destacar, é a abertura dos portos. É essa abertura dos portos que vai romper com o exclusivo metropolitano, que é uma das grandes características de colônias.
uma das grandes características da colônia. Então, a partir daqui começa a demonstrar um processo de emancipação, que vai ficar bem claro essa emancipação no ano de 1815, quando o Brasil é elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, o Brasil vira Reino Unido a Portugal e Algarves. Então aqui já começa a desenhar a autonomia do Brasil. Aí, ó, situação do Brasil agora. Isso tudo por causa da abertura dos portos. Isso vai gerar uma insatisfação da coroa lusitana, né? De membros da coroa lusitana que se encontravam em Lisboa e no Porto. A Revolução do Porto nada mais é, em 1820, uma tentativa de retorno da família real e da recolonização do Brasil. Então aqui vai ter a Revolução do Porto. Eles querem a volta da família real e a recolonização do Brasil. Nesse momento, quem vê uma oportunidade de ouro em 1822? Ele mesmo. Primeiro ele diz, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ele fica e proclama a independência ou morte. O Brasil se torna independente no dia 7 de setembro de 1822. Se estabelece o primeiro reinado do Brasil, que vai de 1822 a 1831, período regencial de 1831 a 1840, com o retorno de Dom Pedro I a Portugal e a menoridade de Dom Pedro II, e de 1840 a 1889, o Segundo Império, ou se preferir, o Segundo Reinado. A República se estabelece somente no ano de 1889 a 1930, que nós chamamos de República Velha. Então aqui em 1822, o Dom Pedro I, ele promove a autonomia, a independência do Brasil. O mais interessante, eu queria até colocar uma observação, o ano de chegada da família real ao Brasil é o mesmo ano que esse cara aí, ele se chama Hipólito José da Costa. José da Costa é o mesmo ano que o Hipólito José da Costa, ele também propõe a interiorização da capital. Esse cara aí foi fundador do Correio Brasiliense, extremamente tradicional aqui no Distrito Federal. Então, ele propõe a interiorização da capital, porém, para a cabeceira do Rio São Francisco. Gente, cabeceira é a mesma coisa que a principal nascente, tá? Seria na Serra da Canastra. Então, isso acontece quando? Vou até colocar aqui, 1808. Então, você vê que o ano de 1808 é o ano da chegada da família real, mas muito mais do que isso, é o ano também da proposta de interiorização da capital para a cabeceira do Rio São Francisco por Hipólito José da Costa, esse fundador do Correio Brasiliense. Então, em 1808 eu tenho a chegada da família real, depois a elevação à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815, 1820 a Revolução do Porto, 1822 a independência do Brasil. Gente, há uma convocação após a independência da Assembleia Nacional. Qual que é a intenção da Assembleia Nacional? Estabelecer as regras, as leis. Porém, essa Assembleia Nacional, ela tem a intenção de limitar os poderes de Dom Pedro I. E ele vai dissolver. Porém, antes de dissolver, José Bonifácio, ele propõe também a interiorização do Brasil. Então, até o José Bonifácio, ele propõe a interiorização do Brasil. Logo após a sua proposta, a
a dissolução da Assembleia Nacional. Com a dissolução da Assembleia Nacional, olha a cabeceira aí do Rio São Francisco. Com a dissolução da Assembleia Nacional, o Dom Pedro I, ele vai ter que estabelecer a primeira Constituição, que é a Constituição de 24, ela é chamada de Constituição outorgada. Constituição outorgada de 24. Professor, por que ela é chamada de outorgada? Porque é uma Constituição imposta. Não houve a participação popular e não há menção nessa Constituição da futura capital do Brasil. Fato esse que vai acontecer na primeira Constituição republicana de 1891, em seu artigo 3º, que afirma que seria destinado uma área de 14.400 km² para o estabelecimento da nova capital. Então eu tenho aqui a Constituição outorgada de 24. Em 1831, acontece o retorno de Dom Pedro I. Dom Pedro I retorna a Portugal. Gente, tentando buscar a sucessão que para o trono português não caia nas mãos de Dom Miguel. Inicia o período de 1831 a 1840, um período chamado de, esse período aqui, ó, 31 a 1840, esse período é chamado de regência. Então, é o fim do primeiro reinado, acontece o período da regência. Regência, gente, que é um governo provisório, por quê? Porque o Dom Pedro II era uma criança. Tanto é que vai haver um movimento chamado de movimento da maioridade, que leva o Dom Pedro II ao comando, estabelecendo o Segundo Império de 1840, ou Segundo Reinado, se preferir, a 1889. Gente, a partir de 1889, o modelo da monarquia já se encontrava bastante desgastado e de 1889 a 1930, nós vamos ter, o que você está imaginando mesmo, a República Velha. E é aqui na República Velha que nós temos transformações substanciais em relação ao estabelecimento da nova capital. Até então, quem era a capital do Brasil? Rio de Janeiro, né? Porém, é a primeira vez no ano de 1891 que eu tenho a primeira Constituição promulgada, que no seu artigo 3º existe uma área destinada à construção da nova capital, uma área de 14.400 km². Isso acontece em 1891, já no ano seguinte, em 1892, eu vou ter uma missão para mapeamento dessa região, a Missão Cruz, tá? Luiz Cruz, ele era um belga, que ele vai ter uma equipe multidisciplinar, botânico, geógrafo, especialistas em hidrologia, especialista em climatologia, que vão mapear a região que vai ser denominada de Quadrilátero Cruz. Vai ser o relatório mais bem feito para mapeamento da região, onde posteriormente haverá o estabelecimento de Brasília, a nova capital do Brasil. Então eu tenho no ano de 1891, tá? Eu vou ter o estabelecimento no artigo 3º, da onde seria construída a nova capital. Isso aqui eu já destaquei, ó, 1821, 22, né? Brasil independente. Logo após a Conferência Mineira, qualquer indivíduo que defendesse a interiorização era denominado traidor, mas esse cara aí, ó, o José Bonifácio, faz um discurso
defendendo a interiorização da capital do país, propondo o nome de Brasília para a nova capital, ok? Acontece em 24 a Constituição otorgada, de 22 a 31 o primeiro reinado, 31 a 40 o período regencial, 40 a 89 eu tenho o segundo reinado. Acontece a República em 1889, eu te mostrei ali, e em 1891, primeira Constituição republicana, vai se oficializar a ideia da nova capital, tá? E tá lá no artigo 3º, nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos o seguinte: fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital. Efetuada a mudança da capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. O Distrito Federal não é um Estado porque o artigo 32 proíbe a sua divisão em municípios. Então aqui eu vou ter a capital. E aí eu vou ter no ano seguinte, 1892, esse cara aí é o Luiz Cruz, eu vou ter a missão Cruz. Cara, essa missão ela era composta de uma análise geográfica, você vai ter uma análise climática, você vai ter uma análise botânica, você vai ter uma análise geomorfológica, hidrológica, para ver qual região seria mais propícia ao estabelecimento da nova capital. Esta aqui, Missão Cruz, é a base para todos os relatórios que virão posteriormente. Tanto é que eu vou criar uma área chamada de quadrilátero cruz. O quadrilátero cruz. Então havia uma grande possibilidade de nesse momento se estabelecer a nova capital. Porém, essa possibilidade ela foi afastada. Por quê? Porque logo no início do século XX, eu estou aí no final do século XIX, o início do século XX, final do XIX, início do XX, eu tenho um movimento imperialista extremamente forte dentro da Europa. Movimento imperialista esse que visava a busca de mercados e a busca de novas fontes de matéria-prima. Uma vez que a primeira revolução industrial, essas nações europeias produziram, mas não tiveram duas preocupações basilares. Vai ter mercado consumidor para todo mundo? Vai ter matéria-prima? Tanto é que esse imperialismo se estabelece no final do século XIX, início do século XX, havendo a partilha da África e da Ásia, onde duas nações se acham prejudicadas nessa partilha, a Alemanha e a Itália. E nesse momento acontece a morte do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, esse tentando apaziguar o conflito entre a Sérvia e Montenegro, é morto por uma instituição clandestina sérvia chamada de Mão Negra. Nesse momento, a Alemanha decreta guerra a Montenegro, guerra à Sérvia, baseada na ideia do pangermanismo. Da mesma forma, a Rússia e os eslavos decretam guerra a Montenegro. Então eu tenho a Alemanha apoiando Montenegro contra a Sérvia. A Sérvia sendo apoiada pelos eslavos contra Montenegro, culminando
na Primeira Guerra Mundial entre os anos de 1914 a 1918. Então, aquela ideia de construir uma nova capital na porção central do Brasil, ela é colocada em segundo plano devido ao estabelecimento da Primeira Guerra Mundial entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Quem vence? A Tríplice Entente. Como é que a Europa está? Devastada. A Europa está devastada. Porém, logo após a Primeira Guerra Mundial, Epitácio Pessoa, presidente do Brasil, este retoma a ideia da construção da nova capital no ano de 1922. Porém, eu só vou te contar essa história no nosso próximo bloco. Desejo a cada um de vocês bons estudos, sucesso, fiquem com Deus e nos encontramos a seguir para darmos continuidade ao estudo da região integrada de desenvolvimento econômico a partir de suas origens. Abraços, beijos e até lá.